Hoje eu queria falar pra vocês, conversar com vocês. Se vocês não me seguem ainda no Instagram, sigam lá, Bia Ferronato. Tem muita gente chegando agora no meu Instagram por causa do YouTube, tô feliz com isso, porque a gente tá criando essa comunidade intraplataforma. Meu foco, inclusive, é vir cada vez mais pra cá, porque o Instagram me cansa muito. É muito, né? Ainda mais eu que agora vivo completamente minha casa, minhas filhas 24 horas, é muito intenso. Então, por exemplo, eu gravo esses vídeos quando elas estão dormindo. Eu tenho 1, 2 horas pra gravar, fazer tudo que eu tenho que fazer. Em termos de outras coisas, né, coisas extras, ler, estudar, produzir conteúdo. E eu vou também falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, se você quer saber mais sobre rotina, como é que funciona, fica aqui nesse vídeo. E aí no Instagram eu tenho falado cada vez mais sobre a vivência do lar e como ele me transformou completamente como mulher e eu comecei a falei: "Nossa, mas espera aí, tem um mundo que eu não tô entendendo que apareceu aqui na minha vida, esse mundo de vivência no lar, mulheres que vivem o dia inteiro nas suas casas e fazem tudo dentro das suas casas. E qual é a mágica que existe aqui?" E aí, a minha grande teoria é que, depois de há 3 anos estar vivendo isso de formas diferentes, mas agora efetivamente de forma bem 100% casa, 100% mãe, né, o famoso stay at home mom ou homemaker, né, que eu adoro essas expressões americanas, acho que elas homemaker eu acho que é a melhor expressão que tem, né, porque você está sempre sua atividade é construir um lar. Eh, por que que foi quando eu cheguei aqui nesse ponto, eu entendi que quanto mais você faz dentro do seu lar, mais você entende o valor dele e mais feliz você fica. E aí, eu quero conversar sobre isso, tá bom? Então se você tem interesse nesse tema, sobre como que vivem essas mães que fazem tudo, fica aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Um breve panorama só, inicialmente, sobre como foi minha trajetória até aqui. Eu desde que minha primeira filha nasceu, eu vi que a conta não fechava. Falei: "Não, não, espera aí". Aí eu comecei a acordar, sabe, então foi veja meu vídeo de conversão lá que vocês vão ver no testemunho, mas assim, quando nasceu minha filha eu falei: "Puts, a conta não fecha". Gente, sejamos sinceros, a conta não fecha. A conta a gente finge que fecha, a gente dá jeitinhos. A gente dá jeito, porque mulher é isso, a gente vai dar um jeito pra fazer as coisas, mas se a gente botar na ponta do lápis, algo sai negativo. Né, não fecha. Então, carreira e lar, e maternidade e esposa, não fecha. E a minha grande crítica aos conteúdos hoje, mesmo de mulheres católicas, mesmo de mulheres que gostam da maternidade, que têm filhos, é que a solução para elas é uma vida louca, uma vida de uma agenda milimetricamente calculada. Eu fui num evento de feminilidade aqui em Curitiba e eu fiquei, por mais que eu adoro o conteúdo da pessoa, não vou falar quem é, mas eu adoro o conteúdo da pessoa que fez a palestra, gosto muito, admiro muito, mas uma coisa me incomodou muito, porque as mulheres não estão realmente apontando o dedo na ferida, a ferida de toda uma trajetória de revolução feminista que nos tirou do lar e a gente está pagando contas altas agora. E a solução delas é: não, agora a solução é você viver numa vida milimetricamente calculada. Ao ponto que uma moça da palestra fez uma pergunta falando assim: ó, eu tive minha filha agora, minha primeira filha recentemente, eu sou dentista. Como que eu vou viver essa maternidade, todos esses eixos que foram comentados aqui, de lar, de esposa e não sei o quê, sendo que eu tenho que passar 8 horas no meu consultório? A resposta da palestranda foi que, você tem que prestar atenção no tempo que você está usando de celular, porque essa meia hora, esses 10 minutos, às vezes é o tempo que você vai ler o livro com seu filho. Então, assim, não é por aí. A resposta seria: sim, quando você sai da sua casa, você não prioriza a maternidade. A gente tem que ser sincera com nós mesmos. Porque nem todo mundo pode ter a capacidade, que é o que eu estou tentando agora. Porque eu não tenho capacidade de viver sob uma renda só. 99% das pessoas não têm. O que que eu pensei? Eu vou procurar formas de conseguir trazer renda, e não é só por conteúdo, ainda nem ganho R$ 1 de conteúdo. Então, eh, pensar em formas de gerar renda para minha casa, para que eu mantenha o meu grande trabalho seja meu lar. E meu extra, minha agendinha, meu tempo que sobra, eu trabalho e gero alguma renda. Então eu faço isso sendo autônoma na minha área, que eu sou criadora de marcas, né, estrategista de marcas. Então eu sou autônoma nessa área, alguns projetos eu pego e faço nesses tempos que sobra. E aí eu dou um jeito disso. Mas se eu tivesse uma profissão como dentista, ou como advogada, como médica, você tem que entender que você não vai viver essa vida.
Você não vai viver, e tem que aceitar essas circunstâncias. Então, porque então voltando, essa solução de encaixar todas as coisas, vira uma coisa louca na cabeça das mulheres, porque a vida delas parece né, a moda do Google Agenda. Você põe tudo, das 7 às 7h15 você toma um café, das 7h15 às 7h40 você lê o primeiro livro com seu filho, das 7h40 você vai na primeira reunião sua de trabalho, aí você volta. Isso quando você não trabalha fora, porque estou falando de pessoas que empreendem, mulheres que empreendem, né, a maioria das mulheres que a gente vê por aí da internet. Aí você volta, você vai no ioga, aí você volta, você vai treinar, depois você faz o almoço. Não, não faz almoço não, porque normalmente as mulheres têm pessoas que cozinham pra elas. E é isso que eu quero falar sobre esse vídeo. Aí você, volta, você leva o seu filho na escola, aí você faz uma reunião durante o caminho. Aí você espera aí, assim, tá bom, você pode, se você quiser abraçar 2 coisas, a sua vida vai ser mais ou menos assim. Vai ser essa loucura. E muitas mulheres não têm essa capacidade e ficam estressadas, cansadas, exaustas para os seus maridos, ter paciência nenhuma nem com seus filhos, porque estão querendo a solução que elas estão vendo para. O que eu quero dizer é, as mulheres acordaram para o fato de que estavam deixando suas maternidades, suas casas para o lado, né? Isso, eu sinto que muitas mulheres estão acordando, falam, putz, peraí, maternidade é um negócio bem grande. Mas a solução tá sendo essa, tá sendo ninguém tá discutindo: "Não, espera aí, tá vendo por que que a vida doméstica era a grande estrutura da sociedade antigamente? Tá vendo por que que as mulheres ficavam em casa? Porque existe um trabalho gigantesco ali dentro". Então, enfim, esse vídeo para outras coisas, né, essa discussão feminista a gente vai entrar no outro vídeo. E aí, foi quando eu comecei agora voltando pra minha história, foi quando eu comecei a ver que ou eu ia pra esse lado, que eu vivi um pouco esse lado, então eu tinha a vida assim, quando eu morava próximo da minha mãe, da minha sogra, eu fazia isso. Eu vou na academia, aí eu volto, aí eu deixo minha filha com não sei o quê, aí eu faço uma reunião, aí eu volto. E sim, tinha os seus lados bons, tinha os seus lados realmente bons, mas eu ainda sentia que tinha uma coisa na vivência da minha casa plena que me que estava me chamando. Eu tinha por mais que eu tinha mais ajuda, eu tinha pessoa que vinha me ajudar 3 vezes por semana em limpeza, e a pessoa que fazia tudo, cozinhava, lavava roupa, eu quase não via atividade de lavar roupa na minha casa. Ela era muito boa, ela fazia tudo. No máximo eu cozinhava, sempre gostei de cozinhar. E então eu tinha essa vida meio dupla, assim, né. E aí que eu comecei a sentir? Que primeiro, as coisas viviam nessas caixinhas, né, e que principalmente a minha maternidade e o meu marido e tudo meu lar eram os tempos que sobravam, eram deles, né. Então eu procurava janelas no lar e nos meus filhos para fazer as coisas que eu achava séria, né, agora eu preciso trabalhar, então eu preciso achar então quando eu estava com meus filhos eu estava sempre pensando: "Ai, preciso dar um jeito agora de deixar ela, né, com alguém ou fazer alguma coisa para que eu vou fazer outra coisa", sabe. Parecia que a minha vida era constantemente um Lego, assim, um quebra-cabeça de coisas que eu tinha que enfiar dentro e que realmente não casavam a peça, sabe. Não fechava. Bom, eis que a gente vê, né, como Deus vai desenhando a nossa vida, então eu sempre tive esse chamado. E ao longo do tempo eu fui consumindo conteúdos de mulheres que faziam tudo. Né. Então muita gente fala assim: "Ah, mas já que você faz tudo, por que que você faz conteúdo no Instagram ainda, né, por que que você" porque essas mulheres acharam uma forma de conseguir fazer tudo e ter uma renda, porque a gente sabe que por culpa de toda essa conversinha feminista, agora a gente não consegue viver com uma renda só, então a gente tem que dar um jeito, para a grande maioria das mulheres. Mas essas mulheres estão dando jeito como? Filmando a vida delas dentro do lar, e eu não vejo problema nenhum nisso, tá, não vejo problema nenhum nisso. Se me perguntasse assim: "Bia, você tem todo o dinheiro do mundo", eu estaria sumida, gente. Sinceramente, eu estaria você nunca ia ver a cor do meu cabelo. Eu estaria sumida, tendo meu quinto filho, numa casa enorme, com um jardim enorme, e estaria lá vivendo plenamente o meu lar. Essa seria eu, com certeza, não tenho sombra de dúvidas. Mas como o mundo não é assim, cá estou aqui. E o que que eu quis fazer? Eu quis falar: "Olha, nós vamos conversar sobre isso", quis trazer esse tema para as mulheres, que muitas mulheres estão mandando mensagem e tá virando um fervo ali, sobre discussão, que também sentem isso. Então começou a acontecer isso. Aí ao longo do caminho eu comecei a ver conteúdo de mulheres que viviam essa vida de realmente viver 100% as suas casas, né. E aí o que eu comecei a ver? Que, de novo, o viver 100% nas casas das mulheres brasileiras era tipo assim, ter faxineira,
ter empregada, ter cozinheira, ter tempo para ter suas atividades, os filhos vão para a escola. Então era a vida de madame. A vida no lar do brasileira é a vida de madame. Por isso que todo mundo que fala sobre mulheres que querem montar um lar, julgam ela automaticamente como uma mulher que quer vida boa, né? Porque ela tem muitas facilidades, né? Por mais que eu hoje conhecendo, eu sei que muitas mulheres que têm muita facilidade ainda são muito melhores gestoras e muito, eh, assim, vivenciam muito bem a feminilidade, esse lado da nossa essência feminina do lar, do que outras. Mas, convenhamos, é uma vida muito fácil. E aí eu comecei a ver um outro lado da vivência do lar, que não é esse, é um lado de realmente fazer tudo. É um lado de você realmente não ter ajuda. Você acorda, os seus filhos ficam com você na sua casa 24 horas. Você faz as suas comidas, você está 100% do tempo focado nessas atividades. E foi isso que me transformou. E foi isso que eu falei, putz, tem alguma coisa que eu não tô entendendo. E aí tem dois pontos nesse lado, nesse aspecto. O primeiro era a questão dos filhos, e a segunda era a questão do lar, da casa, né? Aí eu comecei a pensar assim, o seguinte, né? Mas como? Como que essas mulheres fazem isso? Porque quando a gente tem o primeiro filho, principalmente, né? A gente fala, nossa, mas isso aqui, pelo amor de Deus, eu não consigo nem fazer xixi, como é que eu vou tomar conta de uma casa, né? Só que o que acontece é que ao longo do tempo, como eu tô sentindo agora, que eu tenho as duas filhas, uma com 3 anos, uma com quase dois, eu tive bem pertinho, e querendo ter mais um, se Deus quiser, eh, a gente vai vendo que existe uma mágica quando você vive o lar 100%, que as crianças vão integrando no seu dia, elas gostam de ver a casa funcionando e elas meio que se mesclam no seu dia, assim, é uma coisa muito doida que acontece. E aí você dá conta. É impressionante, gente. Então, por isso que eu tenho, assim, tem muitos conteúdos que eu quero falar sobre isso, mas hoje eu quis fazer um panorama geral sobre isso e eu vou continuar. Então, que é o que você vê na maioria dos conteúdos gringos, porque né, a pessoa europeu, dos Estados Unidos e tudo mais, não está acostumado com essa estrutura nossa serviçal, né, de ter muitas ajuda para tudo e a gente não fazer nada. Não, elas sempre fizeram tudo. E aí as mulheres começaram, inclusive, aumentou demais as mulheres educadoras, que não só tomam conta de toda a sua casa, limpam tudo, educam seus filhos. Então, aí o que eu quero dizer que é o grande tchan desse vídeo que eu queria falar? A grande conclusão, né? Quanto mais você faz na sua casa, mais você vai se sentir preenchida dentro do seu lar. Porque é muito provável que se você tiver uma vida muito fácil dentro da sua casa, né, você vai se sentir sim uma madame, você vai se sentir sim menosprezada, você vai começar ai, mas tem algo que eu preciso fazer mais, sabe? Você vai sentir esse vazio, muito provavelmente. Tô falando que toda madame eu tenho uma vida fácil, igual eu comentei. Tem muitas madames que mesmo sendo madames, têm a rédea dos seus lares aqui na mão. Elas controlam tudo, cardápio, não sei o quê, o lar delas vira um hotel 5 estrelas, mas é muito trabalho delas também. Mas tem muitas meninas que estão achando que o retorno do lar é ter uma vida fácil, de fazer bolo, e não sei o quê. Não é isso, e não é lá que você vai se preencher, porque eu sei que tem um chamado que você está tendo de voltar para sua casa, mas você vai realmente se sentir plena na hora que você fizer tudo. A hora que você, vamos supor, aqui no Brasil, atualmente a gente pode ficar 4 anos com nossos filhos, né? Sem mandar eles para a escola. Se você pegar somente esses 4 anos, combina, faz um ajuste financeiro com seu marido. Ah, não. Outra coisa, desconta do seu mês, gasto mensal. Faxina, iFood, almoço fora de trabalho, gastinho que você tem na rua porque você fica saindo o tempo inteiro. Escola das crianças e creche. Desconta tudo isso e vê se a conta não fecha durante 4 anos. Faz conta comigo, tá? Faz direitinho, bota tudo na ponta do lápis. Às vezes morar numa casa menor, uma casa mais simples. Faça as contas e depois você me fala. E, então, que é isso? Essa é realmente a vivência no lar e essa é realmente a vivência que vai te transformar, que transformou a vida de muitas mulheres, né? E que era a nossa grande força, a nossa cultura, existia todo um compilado de sabedoria de mulheres que sabiam desde educar seus filhos, limpar sua casa, fazer medicinas naturais dentro da sua própria casa, fazer pão, cozinhar coisas maravilhosas, pintar, escrever,
tinham milhares de hobbies, né, isso tem uma parte linda de um texto do Chesterton que ele fala sobre ele critica essa emancipação feminina, porque a gente tinha uma maravilha, a maravilha nossa era poder viver excluída dessa regra mercadológica do mundo, né. A nossa grande maravilha era poder viver um mundinho nosso, que a gente podia ter 1000 hobbies, e esses 1000 hobbies garantiam uma vivência maravilhosa dos nossos lares, criavam nossos filhos, era o lugar de retorno, era um lugar onde as pessoas queriam voltar, né, os homens iam conquistar as coisas e sonhavam em voltar para esse mundinho que a gente criava. E é esse mundinho quando você cria que você se sente bem, que te transforma. E é isso que eu tenho sentido agora, porque o que aconteceu na minha vida foi que meu marido passou num concurso em outro estado, estou aqui no Paraná, eu ia ficar longe da minha família, e aí eu tomei a decisão, falei: "Vai ser agora a hora que eu vou viver isso". E aí eu tomei essa decisão e foi assim transformadora, tanto que eu sinto só uma dorzinha de querer realmente viver isso plenamente, plenamente, 100%, mas eu não posso. As contas vão fechar, principalmente porque a gente quer ter mais filhos, né, nós somos abertos à vida. Então, eu sei que essa conta não vai fechar uma hora, assim, hoje fecha, mas não vai fechar. Então, eu tenho tentado dar jeitos de tentar manter pelo menos que 90% do meu foco seja casa e 10% seja ter uma renda, né. E aí vem toda uma discussão de que as mulheres ficam às vezes desesperadas, falam assim: "Mas e minha carreira?" Carreira o quê, gente? Carreira o quê? Você não precisa ter uma carreira, se você quiser você pode, mas você não precisa. É isso que eu tô te falando. Essa que é uma discussão, assim, as mulheres elas podem ter trabalhos, claro, se ela quiser ter uma carreira ela pode, mas a maioria das mulheres não precisa, a maioria das mulheres pode ter um trabalho. Às vezes, por exemplo, você é ótimo pra fazer bolo, faça bolo, venda bolo. Você não precisa ter uma carreira, venda bolo pra ajudar sua renda, entendeu? Aí vem todo o pessoal: "Não, mas o divórcio, não, mas é muito inseguro depender de homem". Isso é uma discussão para outro vídeo, né. Isso aí, pelo amor de Deus, é um assunto muito grande. Falando para quem já entendeu que existe um valor muito grande no lar. E a minha teoria é: quanto mais você fizer dentro do seu lar, mais satisfeito você vai ficar. Então, pra gente terminar a discussão de hoje sobre essa mini história que eu contei pra vocês, é o seguinte: no mundo, sempre tem esse pêndulo, né, cultural no mundo. Então, as mulheres viviam 100% no lar, começaram a sair. E aí o pêndulo virou para todas as mulheres terem uma carreira em primeiro lugar. Carreira era carreira, pelo amor de Deus, o que que você é? Tem filho, aí o contraceptivo veio, né, teve toda uma mudança radical na sociedade por causa disso. Então as mulheres acham que hoje carreira tem que ter, beleza, tem que ter sua carreira. Mas aí o pêndulo começou a voltar de novo, porque começaram a ver que, putz, espera aí, maternidade é um negócio muito grande, eu tô sentindo vontade de ficar mais com meu filho, né, começaram a acordar pra vida. E e aí, a solução delas atualmente tem sido ser a super mulher. Ser tipo a mulher das 1000 compromissos e o filho tá ali no meio, e você faz reunião enquanto vai buscar o filho na escola, não sei o que, nã-nã-nã. Esse tá bom, pode ser uma solução pra você se você quiser. Mas também existe um caminho muito, muito, muito maravilhoso que é abraçar 100% a sua casa. E aí por isso que você vê um bombando conteúdos na internet de pessoas que fazem isso. E de novo, não quer dizer que você não precisa trabalhar, né, mas você tem um shift na sua cabeça, você vê o trabalho de forma diferente, sabe, aquilo não é sua realização, a realização é outra. Você está construindo seu lar e você está vendo o trabalho como uma forma de construir seu lar, e não uma coisa que te atrapalha. Porque normalmente as mulheres veem o lar como 1000 tarefas que não terminam, que atrapalham meu filho, meu Deus do céu, só me atrapalha até a minha vida profissional. Mas ao contrário, você começa a enxergar a vida diferente, né. Eh e aí é por isso que a gente vê as discussões, né, hoje, eh, de meninas que estão querendo voltar para esse trabalho, né. Então, dentre 1000 funções que a gente tem no lar, que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo sobre educação dos filhos, a gente vai aprendendo sobre gestão. Cara, eu fiz administração de empresas, sou formada em administração de empresas, uma das melhores escolas do país disso. E, eh, a verdadeira gestão podia chamar assim, se você chamar uma mulher que tem 10 filhos. Eu acompanho uma influencer gringa aqui que ela tem 10 filhos, educou os 10 filhos em casa, uma fazenda, e ela dá conta de tudo. Então, esse é o belo do dar conta de tudo, né. Aí que dar conta de tudo é muito bonito, na minha opinião, porque a gente tá com um foco só, você tá dando de conta de tudo, mas você está com um foco só que é a sua casa, são seus filhos. Quando você tá dando conta de tudo, misturando carreira, profissão, mercado, é muito as coisas trombam demais, né.
E aí, é por isso que eu queria falar pra vocês sobre essa questão da vivência do lar e que vai ser um tópico que eu vou conversar muito com vocês aqui no Instagram, sobre e o que eu mais quero é conversar com vocês sobre esse viés histórico, esse viés, de filosofia feminina. Por que que o lar é uma coisa tão intrínseca para nós, tá? E realmente como foi toda a sua construção histórica para que isso se desmanchou e quais são os resultados que a gente está tendo hoje no mundo, né? Mas é isso, meninas. Espero que você tenha gostado dessa conversa de hoje. Foi mais uma conversa, né, sobre os aspectos do lar, e eu quis trazer sobre essa questão de a real vivência no lar, tá? O que que é realmente a real vivência do lar. Se você gosta do conteúdo, me siga aqui, se inscreva no canal, me siga no Instagram, continue acompanhando que vai ter muita coisa que eu quero falar sobre isso ainda, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.